Olá, pessoal! Como andam os estudos? Já começaram a interagir no ambiente virtual? Revisaram os temas da aula anterior? Pois hoje nós iremos ter que retomar alguns conhecimentos da aula passada. Não esqueça de anotar as dúvidas que surgirem para tirarmos ela lá no Fórum Tira Dúvidas no nosso ambiente virtual. Vamos lá? Vamos iniciar hoje com o tema parada cardiorrespiratória ou parada cardiopulmonar. Como já foi falado, a parada respiratória pode levar a uma parada cardiopulmonar ou, por algum motivo, a pessoa pode diretamente ter uma parada cardiopulmonar, que é a parada dos batimentos cardíacos e dos movimentos respiratórios. Com certeza, vocês já viram em filmes ou novelas alguma situação de parada cardiopulmonar, não é mesmo? Então, geralmente, essas situações ocorrem devido a acidentes, ataque cardíaco, afogamentos, entre outras causas. Esta vítima, então, fica inconsciente, ela não responde quando é chamada, não tendo movimentos respiratórios e ficam também sem pulso. E nós já aprendemos aqui como devemos olhar cada um desses itens, não é mesmo? Então, vamos continuar. Antes de atendermos uma vítima de parada cardiopulmonar, devemos primeiramente garantir a nossa segurança. Como já disse, muitas vezes o motivo que levou a esta parada cardiopulmonar foi um acidente. E se nós não tivermos cuidados, nós também poderemos tornar mais uma vítima. Então, o primeiro passo desse atendimento é o controle de cena. Ou seja, nós devemos avaliar se não há risco de explosão, de atropelamento, de desabamento ou qualquer outra situação de risco. Se não houver nenhuma situação de risco, podemos iniciar as manobras. Mas se houver qualquer situação que represente risco, atenção, devemos esperar a chegada do Corpo de Bombeiros. Para realizar esse atendimento, precisamos avaliar a vítima corretamente. E depois de verificarmos que ela está em parada cardiopulmonar, devemos seguir 3 passos que é simplificados com a letra C-A-B. A letra C representa as compressões torácicas. Então, o primeiro passo é iniciar a massagem cardíaca no peito da vítima, já que essas massagens, essas compressões, que irão fornecer o fluxo sanguíneo vital ao coração e ao nosso cérebro. O tempo é o maior inimigo na situação de emergência. Por isso, as compressões torácicas devem ser iniciadas imediatamente. Depois, temos a letra A, que se refere à abertura das vias aéreas. Então, iremos realizar as 2 manobras que já aprendemos. Inclinar a cabeça para trás e projetar a mandíbula para a frente. Já a letra B significa respiração, do termo em inglês. Então, o terceiro passo no nosso atendimento é iniciar as respirações intercaladas com as massagens cardíacas. Então, nós iremos nos aproximar da vítima e observar se ela está consciente e respirando, tocando no seu ombro e chamando por ela. Caso essa vítima não responda e você tenha observado a ausência de pulso e também dos movimentos respiratórios, inicie imediatamente as compressões torácicas. Aplique 30 compressões e as intercale com 2 ventilações. As ventilações devem ser realizadas conforme a técnica que estudamos na aula anterior. Não interrompa o atendimento e realize as manobras até a chegada do serviço de emergência. Muito importante, se você não tiver confiança necessária para realizar as ventilações, mantenha as compressões torácicas em um ritmo de 100 massagens por minuto até a chegada de um socorro médico. Então, ao realizar a técnica para a realização das compressões torácicas, devemos posicionar a vítima deitada de costas em uma superfície rígida. Vamos ajoelhar ao lado do peito desta vítima e colocar uma das mãos no centro do peito entre os mamilos. A outra mão, vamos colocar sobre a primeira e entrelaçar os dedos. Somente a mão de baixo
é que entrará em contato com o osso externo desta vítima. Então, com as mãos entrelaçadas, vamos posicionar-nos verticalmente sobre a vítima, com os braços retos e os seus ombros sobre o peito da vítima, aproveitando o peso do seu próprio corpo para aplicar essas compressões. Para uma compressão eficaz, você deve observar os seguintes itens. A frequência é muito importante. A frequência das compressões deve ser de 100 compressões por minuto. Elas devem ser fortes e rápidas. E durante as compressões, você deve permitir o retorno completo do tórax. As compressões devem fazer com que o tórax do adulto e da criança aprofunde em cerca de 5 centímetros, enquanto nos bebês a profundidade na compressão deve ser de apenas 4 centímetros. Na parada cardiopulmonar em criança, se formos realizar a reanimação em lactentes, ou seja, em crianças de até 1 ano de idade, nós vamos manter esse lactente também sobre uma superfície rígida, colocar os 2 polegares sobre o externo, logo abaixo da linha mamilar. Comprimir o externo de 1/3 à metade da profundidade do tórax desse lactente. Se estiver no local apenas um socorrista, realize 30 compressões para 2 ventilações. Já caso haja 2 socorristas, realize 15 compressões para 2 ventilações. Se a criança em parada cardiopulmonar tiver de 1 a 12 anos, no atendimento dela iremos manter essa criança sob uma superfície rígida, colocar a região hipotenar da mão sobre o centro da linha mamilar, comprimir também o externo, cerca de 1/3 da profundidade do tórax. E se no local estiver apenas um socorrista, vamos realizar de 30 compressões para 2 ventilações e, em caso de 2 socorristas, 15 compressões para 2 ventilações. Vocês perceberam que o procedimento na criança é basicamente igual ao adulto. Repetindo, então, a diferença é que nas crianças de 1 ano de idade, de até 1 ano de idade, iremos utilizar 2 dedos para realizar as massagens. E em crianças acima de 1 ano, nós poderemos utilizar as mãos, como no adulto. Outra diferença está na força que iremos colocar. Vamos recapitular mais uma vez. Sua primeira atitude diante de uma suspeita de vítima de parada cardiopulmonar é certificar-se se essa vítima está consciente e respirando. Se esta vítima realmente se encontra em parada cardiopulmonar, devemos iniciar imediatamente com as compressões torácicas. Se você possui segurança, você pode estar intercalando 30 compressões torácicas com 2 ventilações pulmonares. Caso você não se sinta seguro para realizar a respiração, não tem problema. Continue com as massagens sem interrompê-las até a chegada do serviço de emergência, que você já acionou anteriormente. Agora vamos falar um pouco sobre o desfibrilador externo automático, o DEA. Com certeza, já devem ter ouvido falar ou visto em televisão sobre o DEA. O DEA é aquele aparelho que analisa o ritmo cardíaco e aplica o choque, fazendo com que o coração retorne ao ciclo cardíaco normal. Esse aparelho pode salvar vidas e, por isso, hoje em dia, ele está instalado em locais de grandes movimentações, como aeroportos, shoppings, estádios de futebol, e podem ser utilizados por pessoas leigas. Ao utilizar o DEA, nós vamos posicionar o aparelho ao lado da vítima e ligá-lo. Vamos conectar os eletrodos adesivos no tórax conforme as figuras presentes no aparelho. Vamos aguardar as orientações que irão aparecer escritas ou sinalizadas no aparelho e iniciar a análise do ritmo cardíaco. Após a análise do ritmo cardíaco, o equipamento orienta o socorrista a aplicar o choque. Nos casos de arritmias cardíacas que não necessitam do choque elétrico, o DEA não indica o choque e orienta o socorrista a executar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Nós já vimos como proceder diante de uma vítima de parada respiratória na aula anterior, não foi mesmo? Lembram que citei aqui que a parada respiratória pode ocorrer se a pessoa estiver engasgada? Agora vamos ver como salvar uma pessoa que está engasgada para evitar que ela chegue a uma parada respiratória.
Primeiramente, devemos saber como identificar uma pessoa que está engasgada. Mas isso não é fácil, não é mesmo? Você já se viu nessa situação? Espero que não. Creio que não deve ser muito agradável, mas precisamos saber como proceder em caso de engasgamento, para que ao presenciarmos uma situação como essa, consigamos ajudar o indivíduo, não é mesmo? A via aérea está obstruída, está tampada quando algum objeto impede o trânsito de ar ambiente até os alvéolos pulmonares. Uma pessoa que se encontra nessa situação fica agarrando o pescoço desesperadamente e assustada. Os lábios ficam roxos, ela apresenta uma dificuldade respiratória. Então, esta pessoa deve ser atendida imediatamente, porque em pouco tempo ela vai perder a consciência, podendo chegar à morte. Então, vamos ver como realizar a manobra de Heimlich, que é a manobra realizada em casos de engasgamento. Vamos nos posicionar atrás da vítima, abraçando-a em torno do abdômen e segurar o punho da sua outra mão e aplicar 5 compressões contra o abdômen entre o apêndice tifoide e a cicatriz umbilical, no sentido para dentro e para cima. Se a vítima estiver em pé, amplie a sua base de sustentação, afastando as suas pernas e posicionando uma delas entre as pernas da vítima, a fim de evitar a queda caso essa vítima venha a ficar inconsciente. Importante: em gestantes ou obesos, efetue as compressões no osso externo. E se a vítima de engasgamento for uma criança maior de 1 ano, aplique a manobra de Heimlich de forma semelhante à do adulto. Nos lactentes, deite a criança de bruços, com a face para baixo, sobre o antebraço do socorrista, segurando firmemente a cabeça da criança e mantendo as suas pernas separadas pelo braço do socorrista. Mantenha a cabeça mais baixa do que o tronco. Aplique 5 golpes no dorso da criança, entre as escápulas, usando a região hipotenar da mão. Após os golpes no dorso, vire o lactente, segurando firmemente sua cabeça e pescoço. Aplique 5 compressões torácicas e repita os procedimentos até que o objeto seja expelido ou até o momento da perda de consciência do lactente. E aí, aprenderam? Então lembrem-se, as manobras devem ser iniciadas o mais rápido possível para evitar a parada respiratória. Enquanto você efetua as manobras, peça que alguém solicite por telefone a ajuda de um serviço de emergência. Agora vamos falar um pouquinho, não somente em como socorrer uma vítima, mas como nos ajudarmos, como facilitar o nosso trabalho, evitando lesões também no nosso corpo, durante o atendimento a uma vítima. Vamos abordar agora os princípios da mecânica corporal. Quando falamos em mecânica corporal, estamos falando do uso eficiente do nosso próprio corpo. Quando todos os movimentos devem ser coordenados, a fim de reduzir o risco de lesão no nosso sistema músculo-esquelético. Para isso, devemos sempre considerar o alinhamento corporal, o equilíbrio do corpo e os movimentos corporais devem ser coordenados. Vamos ver agora algumas situações que poderemos vivenciar e o que fazer em cada uma delas. Ao levantarmos uma vítima, quais cuidados devemos ter? Primeira coisa, sempre devemos usar a força das pernas e nunca das nossas costas. É importante também manter a vítima o mais próximo possível do seu corpo. Isso faz com que as nossas costas estejam mais protegidas. Além disso, devemos sempre manter os joelhos curvados para amortecer o peso e as costas retas. Se tiver outro socorrista te ajudando, ótimo, então seus movimentos devem ser coordenados. Com esses cuidados, é bem provável que você saia ileso dessa situação. Outra situação que poderemos vivenciar é o carregamento de uma vítima.
Geralmente, precisaremos da ajuda de uma outra pessoa, então sempre devemos lembrar de coordenar os nossos movimentos com um colega que está nos ajudando. Nós não podemos, por exemplo, levantar a vítima, levantar uma perna da vítima, enquanto a outra pessoa levanta um braço, porque aí não vamos conseguir tirar a vítima do lugar. E ainda corremos o risco de machucá-la ou de agravar o seu quadro e até de nos machucarmos. Os cuidados, então, são basicamente os mesmos. Devemos usar as forças das pernas e não das costas. Manter a vítima o mais próximo possível do nosso corpo e manter os joelhos curvados com as costas retas. É sempre necessário lembrar de algumas observações. Quanto maior a base de suporte mantida, maior a sua estabilidade. Ou seja, sempre que possível, devemos manter essas pernas mais afastadas para aumentarmos esta base. Devemos sempre deixar o tronco alinhado e os quadris flexionados, permitindo uma melhor distribuição do peso. E, por fim, empurrar o objeto, a vítima, ou puxar um objeto, porque sempre vai requerer menos esforço do que levantá-lo. Então, sempre que possível, devemos priorizar puxar a vítima ou empurrá-la, ao invés de levantá-la. Agora vamos estudar como imobilizar uma vítima para transportá-la com segurança. Isso é muito importante porque ao prestarmos um atendimento, não devemos pensar somente em executar as manobras rapidamente e sair carregando a vítima, sem tomar os devidos cuidados. Porque aí corremos o risco de agravar ainda mais as lesões dessa vítima. Então vamos começar dando algumas orientações gerais. Como já falamos lá no início da aula de anatomia, traumas na cabeça são as principais responsáveis em óbitos em vítimas de acidentes. Por isso, a imobilização da cabeça e do pescoço é sempre prioridade no atendimento e deve ser feita com movimentos simultâneos. Estaremos vendo mais na frente, mas se houver algum ferimento, alguma hemorragia, eles devem ser estabilizados, devem ser contidos antes de realizar a imobilização e o transporte desta vítima. E, por fim, o transporte só poderá ser realizado após a imobilização da vítima, a não ser que ela esteja correndo algum risco de vida naquele local. Vamos iniciar, então, falando da imobilização cervical, que tem o objetivo de manter essa região cervical alinhada, em posição neutra. Como já falamos, esta imobilização é de extrema importância e deve ser feita em toda vítima de trauma com suspeita de lesão no crânio ou na coluna. No ambiente virtual da nossa disciplina, coloquei um link de um vídeo sobre como colocar esse colar cervical, para que visualizem de maneira mais prática como ocorre. Mas vamos falar aqui da técnica de imobilização cervical. Ela pode ser feita em vítimas deitadas, sentadas ou até em pé. Mas iremos abordar a mais comum em casos de traumas e acidentes, que é quando encontramos a vítima deitada ao chão. Iremos então, quando possível, estabilizar de forma manual a cabeça, cuidadosamente, sem realizar tração, até que se realize a imobilização mecânica do tronco e cabeça. Vamos nos posicionar atrás da cabeça da vítima e colocar as mãos de cada lado da cabeça dessa vítima, com as palmas das mãos sobre os pavilhões auriculares desta vítima. Com os dedos, estabilize a cabeça e o pescoço e descanse os seus cotovelos no chão. Com a ajuda de outro socorrista, inicie a colocação do colar cervical, iniciando pela parte anterior e só depois a parte posterior. Fica mesmo um pouco difícil a visualização da técnica apenas com a minha explicação, não é? Por isso, peço que acessem o link disponibilizado lá no ambiente virtual para assistirem a um vídeo que mostra exatamente a técnica de imobilização cervical. E é importante lembrar que provavelmente ao nos depararmos com a situação dessa, não teremos esse colar cervical em mãos.
Então, o que podemos fazer é mobilizar manualmente a cabeça, como também é mostrado no vídeo, e ficar assim até a chegada do socorro. Porque qualquer movimento que eu fizer poderá agravar a lesão dessa vítima. O que nunca podemos fazer é movimentar essa vítima sem imobilizá-la. Se você não tiver condições, é melhor deixá-la parada no local do acidente e chamar imediatamente o serviço de emergência. Depois de imobilizado o pescoço, vamos realizar a imobilização dos troncos e dos membros. Esta imobilização deve ser capaz de evitar movimentos desta vítima, tanto para cima quanto para baixo, ou movimentos para a direita e para a esquerda. Para isso, usamos uma prancha longa, de superfície rígida, e algumas cintas. Na ausência da prancha, podemos tentar improvisar com alguma coisa rígida, uma porta, um estrado de cama, e no lugar da cinta podemos tentar usar faixas, cintos, tecidos. É importante sempre lembrarmos que temos que imobilizar todo o corpo da vítima para evitar estes movimentos. Sendo assim, devemos colocar cintas na região do tórax, da pelve, do quadril, nas coxas e abaixo dos joelhos e acima dos pés. Os braços também podem ser presos na cinta juntamente com o tórax e a pelve. A técnica vocês poderão estudar através do seu caderno didático. Como falamos anteriormente, um transporte inadequado pode piorar lesões já existentes, como fraturas, sangramentos e traumas. Por isso, a escolha do transporte irá depender da situação em que essa vítima se encontra e também das circunstâncias do acidente. Todas as técnicas de remoção e transporte de vítimas são baseadas na estabilização de toda a coluna vertebral da vítima, durante todo o procedimento. Tem que ser verificado também a situação de saúde desta vítima. De acordo com esse princípio, o socorrista deverá empregar a técnica adequada. Cada maneira de remoção, ela é compatível com o tipo de situação em que a vítima se encontra e as circunstâncias gerais do acidente. Você poderá conferir as maneiras de transporte que existem e a técnica de como executá-las no seu material. Vamos abordar aqui apenas a técnica do rolamento, que é uma técnica que tem o objetivo de deslocar a vítima para um dispositivo de mobilização ou transporte, mantendo a estabilização e o mínimo movimento da coluna. Se a vítima que encontrarmos estiver em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, o primeiro socorrista deve posicionar-se na cabeça da vítima e manter o alinhamento com estabilização em posição neutra. O segundo socorrista, ele deve colocar o colar cervical. Enquanto o primeiro socorrista mantém-se na sua posição, o segundo ajoelha-se no nível do tórax da vítima e um terceiro ajoelha-se no nível dos joelhos desta vítima. Alinhem os membros superiores e inferiores unidos ao corpo desta vítima. Simultaneamente, vocês devem agarrar a vítima pelos ombros e pela cintura pélvica, mantendo o alinhamento corporal, e vão rolar essa vítima suavemente na direção dos socorristas. Vocês devem posicionar a maca no bordo lateral oposto aos socorristas. Caso haja um quarto socorrista, este pode encostar essa maca no dorso dessa vítima. Vocês devem rolar a vítima para cima dessa maca e descer até o chão. Já no chão, posicionem a vítima corretamente sobre a maca, sempre considerando a estabilização em posição neutra. Fixem as cintas da maca e realizem o transporte. Conseguiram acompanhar tudo? Pois por hoje é só. Espero que tenham gostado e já sabem, nos encontramos na próxima aula e também lá no ambiente virtual. Lembre-se de estudar as técnicas vistas nessas aulas pelo caderno didático de vocês e também de assistirem aos vídeos disponibilizados lá na nossa sala. Até a próxima!